Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha ele aí de novo, a fera comigo, Bruno Gentili. A galera gosta de você, Bruno. Tudo bem? Tudo certinho, meu ídolo. Um abraço para quem está nos assistindo aí. Sempre uma honra participar. Vamos falar muito de futebol aí, que a gente tem muito assunto para falar. É verdade, é verdade. E até porque ainda há pouco a gente participou da transmissão do time do Fluminense, que deu um susto na galera do Vasco, 2-0, depois virou e poderia ter sido 6-7, o Fluminense teve 2 gols anulados, o placar ficou 5-3 e vamos falar do Vasco, a preparação para amanhã, qual é o time. Tem novidade no basquete também, do Vasco da Gama, e tem mais notícias aí pra gente trazer para vocês, não é isso? Com certeza, muito assunto aí, como você falou, de Vasco. Fluminense, jogo movimentado, né? Jogo de gol. O Fluminense gosta de dar uma emoção um pouco pro torcedor. O torcedor tricolor e também do Vasco, né? Então vamos falar muito aí sobre esses jogos e as expectativas para eles. Vem cá, não se inscreveu ainda nas nossas redes sociais? Por favor, colabore, se inscreva. Os endereços estão passando aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá aquela moral para mim, para nós, né? Wellington Campos FC. Se tiver vermelhinho aí embaixo, é só clicar que aí vai ficar, né? Vai sair o vermelhinho, né? Vai ficar normal e você vai se inscrever no canal, vai dar um joinha para fortalecer. Toda vez que você entrar no vídeo, já dá um joinha, vai lá, já dá um joinha para fortalecer o nosso trabalho e também vai na palavra todas do sininho, o sininho também vai ficar habilitado, sempre que a gente subir um vídeo você vai receber. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, vamos lá. Vasco da Gama tem o Internacional pela frente, mas antes de chegar o jogo de amanhã, ele de olho nessa rodada desta quarta-feira, né? A gente está fazendo esse vídeo após o jogo do Fluminense, no início do segundo tempo do jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro está ganhando 2-0, está segurando o Bahia. Muita gente acredita que o melhor seria um empate entre Cruzeiro e Bahia. Para ninguém desgarrar, né? Mas o Vasco ainda tem o Cruzeiro para jogar contra o Vasco e Cruzeiro lá em Belo Horizonte, né? Esse jogo, inclusive, não deve ser no Mineirão, porque vai ter um show por lá. E vamos abrir, né? Falando do Fluminense, porque aos 5 Alano fez 1-0, aos 13 Matheus Babi fez 2-0, e aí, meu Deus. Já ficou aquela impressão, né? Um jogo complicado, né, Wellington? Porque complicado pro Vasco e também pro próprio Goiás e pro Fluminense. Por que eu falo isso? Porque o Fluminense vinha de 3 jogos sem vencer. Sim. É claro que muitos torcedores vão falar, mas já estava com a cabeça lá no dia 4, na final da Libertadores. De fato, o próprio Felipe Melo na saída de campo deixou isso bem claro, né? Na saída ali do primeiro tempo, como você bem falou, para o intervalo, o próprio Felipe Melo falou que ele seria hipócrita, né? Ele usou essa palavra, se ele dissesse que o Fluminense já não está pensando, claro, no dia 4, e isso acaba desestimulando um pouco o time na outra competição, porque sabe que tá mais difícil. O Botafogo é o líder disparado, mas o Fluminense conseguiu virar para cima do Goiás, que é uma equipe que está lutando contra o rebaixamento, está lutando para não cair. Um resultado muito importante para o Fluminense voltar a ganhar essa moral depois de 3 jogos sem perder. E já projetando, claro, essa final. Isso, sem vencer, perdão. Já projetando essa final contra o Boca na Libertadores e segura o Goiás, que é um adversário direto do Vasco, né? E o Vasco só depende dele, gente. O importante é a gente dizer isso, porque ele vence amanhã o Internacional, ele vai a 33 pontos. Já está fora. Ele ultrapassa o Goiás, com certeza, né, que perdeu. O próximo jogo, depois do Inter, é o Goiás lá em Goiânia. Confronto direto. Então, é o tal do jogo de 6 pontos, que a gente está falando do Cruzeiro e Bahia. Antes de começar, o Bahia era o 13º com 34 e o Cruzeiro o 14º com 34 pontos. Então, são esses confrontos diretos aí que a gente fica olhando. Então, o Fluminense depois teve o Felipe Melo de cabeça fazendo gol. E um detalhe que me chamou a atenção, falei até na jornada, e o canhoto, o Gerson, concordou comigo, os jogadores praticamente não vibraram com o gol do Felipe, porque estavam envergonhados. Aí quando o Marlon fez 2-2, antes do juiz anular, ele começou a apontar para a torcida. Depois até foi discutir com o torcedor no intervalo, uma coisa boba. Aí anulou os 36, John Arias fez 2-2, virou o jogo, e com 2 do segundo tempo, John Arias fez 3-2, o Keno melhor em campo, ao meu sentido, fez mais 2, o Palácio fez um lindo gol para a equipe do Goiás e terminou o jogo
né? 5-3 para a equipe do Fluminense. A renda de R$ 97.280, R$ 3.882 torcedores pagantes, 4.793 torcedores presentes. Já que a gente está falando do Fluminense, deixa eu trazer aqui algumas informações, até porque interessa o torcedor do Vasco também. O Germancano e o Paulo Henrique Ganso receberam o terceiro cartão amarelo, não enfrentam o Galo sábado à noite em BH. O Felipe Melo saiu machucado ainda no primeiro tempo, né? Segundo ele, foi um problema leve. E aquilo que você falou e que ele confirmou, os caras estão pensando no jogo do dia 4. Não tem jeito, né? E o André, ele foi confirmado na final da Libertadores pela Conmebol, que aplicou nele uma multa de $2.000 por ter chutado aqueles microfones que ficam na beira do campo para captar o som, né? Pegar o ambiente. Ele deu um bico no microfone desse aí, corria o risco até de ser suspenso. Isso. Mas seria um absurdo do absurdo do absurdo. Seria até uma covardia, a gente pode dizer assim, tirar um jogador da final por causa de um lance desse. A sua definição é melhor do que a minha, né? Não é um absurdo, seria uma covardia. O que tem que fazer com ele é a punição na parte mais sensível do corpo do ser humano, que é o bolso. Porque assim, de fato, o André errou, não se deve chutar o microfone? Não se deve. Mas não é aquele erro grave a ponto de você tirar ele, e tem sempre o bom senso. Beleza, se a gente vai tirar ele, vamos tirar ele de qual jogo? Que jogo é esse? Uma decisão de Libertadores. Mas por quê? Um jogo único. Só porque ele chutou o microfone, é uma pena muito pesada pro tipo de ação que ele teve. Então, acho que a multa que ele tomou de $2.000, o equivalente a R$10.000, né, praticamente, por volta disso. Um pouco mais. Isso, um pouco mais, na cotação de hoje. E mais a advertência tá de bom tamanho, até para ele não voltar a fazer. Aliás, André, eu sou fã do seu futebol. Também. O André, ele começou como atacante, como 9, e veio descendo 9, 8, hoje é 5, e o Diniz já bota ele de 3, de zagueiro. Talvez por ter sido 9, seja até por isso que ele protege tão bem a bola, né? Sim. Pode ter pego um pouco dessa posição. E por ter sido 8 também, ele tem aquela habilidade para sair jogando. Ou seja, o fato dele ter passado por todas as posições só ajudou ele a melhorar o futebol dele. E você é muito bom de bola, você já está demorando, acho que o Fluminense não vai conseguir te segurar, caso seja campeão da Libertadores, para o próximo Mundial. Ainda mais que, se for campeão, a vitrine abre mais ainda, né? A visibilidade aumenta. Esse jogo do dia 4, isso é mostrado para os 4 cantos do planeta. Exatamente. Como se a Terra fosse quadrada. A Terra é isso aí. Então, o meu amigo André, eu sou fã do futebol dele, você também é? Também, com certeza. Mas versátil, dinâmico. Tem que ter a cabecinha no lugar. Você me lembra, sabe quem? Meu amigo Luizinho Quintanilha, que jogou no Botafogo e no Vasco. O Luizinho jogava 3 jogos, um suspenso. O Felipe Melo tem uma média parecida. Então, isso marca. O árbitro já entra meio tendencioso. Exatamente. Cadê ele? Complicado. Né? Muito bem. Vamos falar então do Vasco da Gama? Vamos. Porque, veja bem, esse jogo contra o Internacional, já vou falar do time, mas tem um negócio que começou a me preocupar. E você hoje escreveu uma matéria do Vasco para o tupi.fm e a gente falava dos pendurados. O Vasco tem 11 jogadores pendurados no total, tá, gente? Mas para o jogo de amanhã, olha só, Léo Jardim, Léo, Praxedes, esses aí são titulares. Sim. Jair, Puma Rodrigues, Sebastião, Zé Vitor, Serginho. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, só que são 8 que eu consegui já, assim, pegar. Não é muita gente, né, cara? Faltando 10 jogos, né? É, demais. E a gente sabe que na condição que o Vasco se encontra, o Vasco até faz um segundo turno muito bom, mas peca ainda. Aquilo que a gente sempre fala quando a gente participa aqui, do Wellington Campos FC, que o Vasco vai continuar pagando a conta daquele péssimo primeiro turno que ele fez. Então, assim, talvez o Vasco nem tivesse hoje na posição que está. Mas tendo esses pendurados, fica até mais difícil, porque você já entra no jogo mais pressionado. Sabendo que se você fizer uma falta, você já tem 2 cartões, você já não joga o próximo jogo, que também vai ser um jogo importante. Sim. Todo jogo pro Vasco agora, como disse o próprio Maicon, é uma final. É uma final. O Vasco tem que ir sempre pensando nos 3 pontos, óbvio. Vão ter jogos que não vai conseguir. Desses que você falou, 3 são titulares, né? O Léo Jardim, o Léo e o Praxedes. 3 jogadores, eu estou incluindo o Praxedes também nesse bolo, 3 jogadores mais defensivos. Sim. E, por exemplo, no caso do Léo e do Praxedes,
por serem o zagueiro, né, o Léo, e o Praxedes um volante que também marca, a chance de ter que fazer uma falta para amarela, ela existe. E o Inter, é bom ressaltar, o Inter está numa posição para baixo na tabela de classificação, não está nos 10 primeiros, podemos dizer assim, mas tem um ótimo time. Justamente porque estava com foco na Libertadores. Agora que está fora da Libertadores... Brigou até a semifinal, né? Exatamente, está vindo com tudo. Tanto está vindo com tudo que deu de 7-1 no Santos. Que também é uma equipe que luta para não cair. Assim como o Vasco hoje. Então o Vasco tem que entrar de olhos muito abertos, porque vai ser um confronto difícil. Tem São Januário ao seu lado, isso é importante, mas o fato de ter jogadores pendurados complica um pouco. E se fizer um gol logo no início... Isso, já dá uma acalmada, exatamente. Mas vai que toma um gol, ou vai que o gol começa a demorar, aí fica mais pegado, mais nervoso. O que pode contar a favor do Vasco é o fato do Ramon poder repetir o time que ele colocou contra o Flamengo. O Vasco perdeu, é verdade, mas fez um bom jogo. Belo jogo. Eu acompanhei o jogo aqui da Super Rádio Tupi, o Vasco fez um bom jogo, só que clássico. Uma equipe contra o Flamengo, que tem um time, um elenco muito qualificado, você acaba perdendo nos detalhes, isso pode acontecer e aconteceu. É verdade. Mas o Vasco pode repetir essa equipe e é uma equipe que tá jogando bem. Vai ter 2 desfalques, né? A gente também vai falar disso. Se você quiser até adiantar, Marlon Gomes e o Rossi. E que de repente nem ficam à disposição para o jogo contra o Goiás e nem para o jogo contra o Cuiabá, que é na quinta-feira, para ficar para o jogo contra o Botafogo no dia 5 de novembro. Esse jogo, por enquanto, já entrando numa outra notícia, o Vasco ainda está com o jogo no Raulinho de Oliveira, espera nas próximas horas uma liberação da polícia para trazer o jogo para São Januário, clássico com o Botafogo. Por enquanto, em Volta Redonda. Isso. E o Marlon Gomes e o Rossi, vale lembrar para quem está nos assistindo, eram 2 titulares há pouco tempo do Vasco. Perfeitamente. Aliás, a lesão do Marlon Gomes até possibilitou que o Payet ganhasse mais sequência e tivesse aquela boa atuação, ótima atuação, a gente pode até dizer assim, contra o Fortaleza, que foi ele que fez o primeiro gol dele pelo Vasco. Aliás, você concorda com a galera que lançou, tipo, uma Chuta Payet? Assim, é que a galera sabe, por ser um jogador de nível Europa e tudo mais, de muitos anos jogando no melhor futebol que a gente tem no planeta, que é o futebol europeu, a galera espera sempre um pouco mais dele. Então ele é mais cobrado do que os outros. Perfeitamente. E como ele chutou contra o Fortaleza, chutou bem de canhota, que não é a perna boa dele, a gente entende essa euforia da galera vascaína de querer que ele participe mais com finalização. Eu acho que ele tá jogando bem, mas claro, quando der, arrisca pro gol. É assim, tá decolando, né? Isso. Ele ainda não alcançou o ápice dele, tá se acostumando à língua, tá se acostumando à cidade, tá se acostumando ao país, tá se acostumando ao jeito de jogar do futebol. E até demorou para se acostumar fisicamente, né? Ele demorou um pouco para se recondicionar vindo de lá, que ele tava um tempo sem jogar lá no Olympique de Marseille. Então, é um jogador que vai fazer muito ainda pelo Vasco, vai dar muitos pontos pro Vasco. A gente espera que já seja mais pontos esse ano, né? Com certeza. Léo Jardim, Paulo Henrique, que vem crescendo jogo a jogo. Tá jogando muito bem. Né? Incrível. Medel, Léo e Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e Payet, Gabriel Peck e também o Pablo Verrete. É esse o time do Vasco para pegar o Internacional. Foi até interessante você citar o Paulo Henrique, só fazendo um parêntese rapidinho, porque ele era tido a 4ª opção para lateral direita. E você vê, o Ramon Dias demorou tanto para achar alguém, achou aquele que era a última opção, atrás do próprio Puma, atrás do próprio Robson, que jogou improvisado, e tinha o Gabriel Dias também no elenco, que só não vinha sendo usado porque teve uma grave lesão no joelho direito e estava fora, né? Então o Paulo Henrique era se não a 3ª, a 4ª opção do grupo. Agora está ganhando continuidade e é uma grata surpresa. Né? Outro jogo que o Vasco tem que ficar atento é Santos e Curitiba. Acho que aqui é o melhor resultado é a vitória do Curitiba, que está mais atrás. Né? O América perdeu, estava perdendo para o Atlético Paranaense. Perdeu 3-2. 3-2, perdeu. Né? Então a rodada vai ficar melhor se o Vasco vencer. Isso. Então, como você disse, só depende dele. Só depende dele. Então tem que vencer, vencer e vencer. O Vasco Basquete contratou o Alan Marquinhos, né? Um mega reforço para o time. Para quem não está muito ligado, o Marquinhos já jogou pelo Vasco em 2003. É o único MVP da NBB. Isso é importante. É o maior campeão da história do torneio ao lado do Olivinha, com 6 títulos. Então é uma referência que o time do Vasco está retornando com o basquete, que é tradicionalíssimo, traz um cara desse aí. É muito importante, né, Wellington? Como você falou, tem um currículo cheio. Ele é uma referência, como você disse, uma referência técnica, uma referência
de renome porque ganhou títulos por onde passou. Sim. Então você ter alguém do nível dele, num time que está se reformulando, né? Está se reconstruindo, que é o basquete do Vasco, para lutar contra equipes que são já consolidadas no mercado. A gente pode citar o próprio rival, o Flamengo, tem o Franca, né? o Minas que esse ano está com um timaço, né? Então, assim, é importante a gente ver o Vasco também em outras frentes. A gente sabe que futebol é aquilo que a galera amassa, adora, né? Mas é legal também ver o Vasco se reestruturando em outras áreas, né? A gente vai fazer matérias legais aqui sobre o Vasco basquete também. Gente, deixa aí a sua opinião. Você opinando. E aí, tá esperando o que do jogo contra o Internacional? Quero a sua opinião. Vai ganhar o Vasco? Bota seu placar. Quem vai fazer os gols do Vasco? Tá apostando em quem? Fica à vontade aí. E se inscreva nas nossas redes sociais e dá um joinha. Se inscreve também no nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada. E é importante você se inscrever, cara, porque aumenta o número de pessoas já engajadas. O like, o joinha é para que o YouTube entenda que o vídeo é legal e possa, né, recomendar. E peço para você compartilhar o vídeo, mandando para outros grupos de torcedores, para os seus amigos, enfim, dá aquela força pra gente. Obrigado, meu ídolo. Obrigado, ídolo. Eu que agradeço. Sempre obrigado com a gente. Pela audiência. Sempre uma honra participar. Sempre bom falar de futebol um pouquinho. E a galera gosta da sua opinião. Também gosto da galera, é recíproco. É isso aí. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, ele, meu italianinho favorito, Bruno Gentile e o Wellington Campos. Roda a vinheta.